Talks 2023. Ufa, que maratona de conteúdo, né? Quem está aqui acompanhando, vendo várias palestras, ou todas as palestras, tem gente que está sempre por aqui, está vendo que tem muita coisa interessante, que a gente já abordou diversos assuntos. E esse assunto de agora já foi falado desde o começo, né? Quase todos os palestrantes, de uma forma ou de outra, acabaram falando de redes sociais, porque é inegável que é muito importante, tenho certeza que ninguém aqui vai discordar, que as redes sociais são hoje uma vitrine super importante para as lojas e, em especial, para as lojas de brinquedos. Então, a gente vai aprofundar esse assunto agora. O Abrim Talks recebe duas especialistas que têm muito o que dividir com a gente aqui. Eu vou convidar aqui ao palco a Caroline Rosa, especialista de projetos de criação e marketing do grupo ReHap, e a Tamara Campos, gerente de marketing e produtos da Pais e Filhos. Sejam muito bem-vindas. É com vocês. Só testar o passador aqui. Tá. Quer que eu falo a agenda toda? Tá. Beleza. Podemos? Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigada. Bem-vindos. Isso, bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Apresentar para vocês a agenda, né? Eu e a Tamara, a gente vai dividir um pouco os assuntos aqui hoje. Então, eu vou falar um pouco sobre os dados das mídias sociais, para a gente contextualizar um pouco o assunto, né? O que contempla a gestão das mídias sociais, como que vocês podem criar conteúdos de forma prática, como levar o consumidor das lojas, das mídias sociais para a loja, e um pouco de planejamento de conteúdo. Na sequência, depois do conteúdo planejado, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que são editorias, as tendências, as trends, como a gente pode aproveitar isso, aonde buscar informação, como funciona o atendimento do cliente via redes sociais, lives de venda e impulsionamento. Então, vamos nessa? Vamos nessa. Eu e a Tamara preparamos esse conteúdo com muito carinho para vocês e a gente espera que vocês saiam pelo menos com uma ideia aqui para colocar na prática e que dê certo, a gente vai ficar muito feliz de saber disso. E a gente quer ver depois, hein? Manda os contatos para a gente seguir vocês. Com certeza. Então, contar um pouquinho para vocês sobre mim. Eu sou a Caroline Rosa. Hoje eu sou formada em Publicidade e Propaganda, com especialização em Comunicação Empresarial, pós-graduada em Marketing de Varejo. Já trabalho há mais de 11 anos na área de negócios e marketing, com grandes marcas, que vocês podem ver aí, de diversas categorias e segmentos. E esse ano fazem 10 anos que eu trabalho com mídias sociais, né? Eu sempre acreditei nesse canal digital, eu sempre soube que ia ser uma coisa que ia revolucionar a comunicação, e hoje vai ser um prazer falar um pouquinho sobre isso para vocês. Aqui tem meus contatos também, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, que vocês podem acompanhar. E depois, se quiserem manter contato, falar a respeito do que a gente vai falar aqui hoje, vai ser um prazer para mim escutar vocês e trocar algumas ideias, tá bom? Então, acho que essa altura do campeonato eu não preciso convencer vocês de que as mídias sociais são importantes, né? Acho que hoje, pelo menos, todo mundo tem uma mídia social que é o WhatsApp. O WhatsApp é uma mídia social, né? Não só o Instagram, não só o Facebook, não só o TikTok. Mas, mesmo assim, eu trouxe alguns dados aqui, só para a gente contextualizar a respeito. Então, esses dados eles foram trazidos pela Meta, que é a empresa que hoje cuida do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Então, só no início do ano passado, o Instagram tinha 119 milhões e meio de usuários só no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia de quantas pessoas que dá para vocês falarem, que dá para vocês impactarem através das mídias sociais. E aí uma estimativa de tempo, só para a gente ter uma ideia, e lembrando que isso é só uma média, né? Com certeza tem gente que trabalha com mídias sociais e acaba passando mais tempo do que isso, mas o Brasil ele fica, em média, os usuários conectados durante 3 horas e 42 minutos,
Na Colômbia, 3 horas e 45 minutos. E nas Filipinas, 4 horas e 15 minutos. Então, só para vocês terem uma ideia, acho que cada um de vocês sabe o quanto a gente acaba se tornando escravo das mídias sociais, né? Acorda, já quer saber o que está acontecendo. Então, acho que isso é muito importante. E assim como a gente se comporta, o seu consumidor também se comporta assim. Né? Então, como é que você vai estar posicionado nessas mídias sociais para que a sua marca, para que o seu consumidor te veja? E aí eu trago aqui um termo que talvez vocês não conheçam, que é o social commerce. Quem aqui já comprou pelas mídias sociais? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Ou comprou pelas mídias sociais, ou viu nas mídias sociais e foi até a loja, né? Ou fechou essa compra pelo WhatsApp, que seja, pelo e-commerce. Então, esse é um dado muito importante, porque 71% dos brasileiros usam as redes sociais para fazer compras. E vocês acabaram aqui de confirmar esses dados, né? Só de ver as mãozinhas levantadas, já deu a perceber que isso é real. E aí, quais redes que essas pessoas mais consomem? O Instagram, 57% dos usuários. O Google Shopping, com 46%. Não sei se todo mundo já conhece, mas o Google Shopping você busca por algum produto e ele aparece ali com vários outros produtos de várias outras marcas, até para você comparar preço e tudo mais. Facebook e WhatsApp acaba ficando empatado com 40% da preferência. Mas, em contrapartida, 78% das pessoas ainda preferem comprar em sites ou aplicativos de loja. Só que a gente tem que lembrar que, muitas vezes, essa pessoa viu no Instagram, viu no Google Shopping e finalizou a compra no e-commerce ou no aplicativo. Né? Então, a gente sabe da importância que tem tudo isso. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho do que contempla essa gestão de mídias sociais. Beleza, vocês escutaram tudo que eu falei até agora, convenci vocês com os dados, mas vocês querem saber. Tá bom, Carol, como que eu começo? O que eu preciso saber para começar a fazer essas mídias sociais? Então, aqui, são alguns passos, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre eles aqui. Então, o primeiro passo é você fazer um planejamento de conteúdo e uma definição de pauta. Não adianta você falar assim, eu vou ver o que eu vou postar hoje. A gente sabe como que é o dia a dia, né? Vocês têm diversas outras atribulações, diversas outras responsabilidades, e acaba que não posta. E quando posta, é aquela coisa que você não pensou, que você não planejou, né? E não vai ter o mesmo resultado. Então, é muito importante fazer esse planejamento, definir uma pauta, nem que seja semanal. Tipo, vou começar semanal, então vou decidir o que eu vou postar nessa semana, a cada 15 dias, a cada mês, né? Para que você esteja sempre se antecipando às oportunidades também. E aí, no ponto 2, você tem que determinar o melhor formato de conteúdo para cada rede. O que eu quero dizer com isso? Adianta você falar assim para mim, poxa, Carol, eu fiz um vídeo super legal da minha loja, mostrei todos os produtos, um vídeo de 20 minutos, coloquei no Instagram e ninguém viu. Por quê? Cada mídia social, o usuário de cada mídia social tem um tipo de comportamento. Né? Então, o comportamento do usuário de Instagram é de vídeos rápidos. Então, não vai adiantar você fazer um vídeo de 20 minutos e colocar no Instagram e esperar que as pessoas vão ficar lá assistindo. Então, esse ponto é muito importante, porque às vezes vocês vão fazer um planejamento super legal e na hora de aplicar não vai funcionar por conta disso. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Sempre conteúdos curtos no Instagram, e aí, se for o caso, vocês chamam as pessoas para outros canais, seja o YouTube, que as pessoas já têm o costume de assistir um vídeo mais longo, tá? Então, sempre pensando nisso. Depois, vocês têm que pensar na criação da arte, da foto ou do vídeo. Então, como que vai ser o visual desse post? A gente sabe que as pessoas, assim como nós, chamam muita atenção pelo post, né? Quem aqui já não parou, enquanto estava rolando o feed, parou num post porque chamou atenção, porque a foto era bacana, porque o vídeo era legal. Então, a gente tem que sempre lembrar disso também. Criação do texto, né? Também você tem que estar explicando o que está acontecendo ali, o cliente tem que entender o que está acontecendo, não é só você postar, né? Então, olha, chegou uma linha nova, essa linha nova de produtos, essa linha nova de bonecos, ela faz isso, isso e aquilo, para que a pessoa possa entender. Né, uma coisa que eu sempre falo, eu gostaria que vocês levassem para vocês comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Então, será que o outro vai entender? Às vezes, quando a gente está dentro de uma campanha ou pensando numa ação, a gente fala assim, o texto assim a pessoa vai entender. Mas não, você tem que pensar que a pessoa está vendo aquele conteúdo seu pela primeira vez. Então, como é que você tem que fazer de uma forma
que quem vai ver vai entender o que você quer dizer, né? Depois, você tem que publicar esses conteúdos em cada rede, né? Então, entender quais são os canais. Criar campanhas e posts patrocinados. A Tamara depois vai aprofundar um pouquinho nesse assunto ainda hoje. A parte de saque, né? Responder dúvidas e comentários. Eu sempre falo o seguinte, não adianta vocês abrirem um canal da empresa de vocês se vocês não forem atender. É a mesma coisa que você ter um telefone, divulgar, a pessoa está ligando lá, o telefone está tocando e você não está atendendo. A pessoa não tem resposta. Ela deixa uma mensagem, ela deixa um comentário e você não responde. Então, quer dizer, adiantou você fazer todos aqueles passos e não atender o seu cliente? Não adianta, né? Então, todos esses passos aqui, eles estão interligados. E, por último, e não menos importante, você precisa mensurar todos os resultados, analisar o que deu certo, o que não deu. Então, eu percebi que quando eu posto vídeo, as pessoas engajam mais. Então, eu vou postar mais vídeo assim. Eu percebi que foto assim funciona mais. Porque, gente, de verdade, não existe uma receita de bolo. Mas que horas que eu tenho que postar na minha mídia social? Mas que tipo de conteúdo eu tenho que postar? Imagina se tivesse uma receita para isso. Seria incrível. Né? Todo mundo estaria vendendo horrores. Mas não é assim que funciona. A gente está falando do comportamento de pessoas. E o comportamento das pessoas muda o tempo inteiro. Né? Então, a gente tem que acompanhar os resultados, ver o que funcionou, ver o que não funcionou, repetir, mudar, e só assim vai fazer dar certo. Não tem outro caminho. Então, só para vocês saberem, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre planejamento de conteúdo e criação da arte, foto ou vídeo. E a Tamara depois vai aprofundar, como eu falei, em saque e criação de campanhas, tá bom? Então, agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Como vocês sabem, eu trabalho na ReHap. E eu vou trazer alguns exemplos de como que as nossas lojas trabalham. Né? A gente tem, lógico que a gente está falando de uma grande companhia, mas eu trouxe de uma forma que vocês consigam adaptar para qualquer tipo de negócio, para qualquer tamanho. Tá? Então, as nossas lojas elas têm um treinamento na nossa área de conteúdo, do que é legal postar, do que não é legal. Né? A gente tem que tomar muito cuidado também com posicionamento, com polêmica, sobre o que a gente vai falar. E aqui eu trouxe alguns conteúdos bem legais, que eu acho que vai servir bastante de exemplo para vocês. Não são vídeos, tá? São só prints, só para facilitar na apresentação, mas se vocês quiserem seguir depois. Então, aqui um exemplo da ReHap/Shopping. Ela fez um vídeo super legal para falar da nossa Happy Friday, que é a nossa campanha de descontos, que acontece em novembro. Né? Então, ali, nesse vídeo, ela estava mostrando os produtos que estavam em promoção, explicando como cada um funciona. No segundo, o vendedor Carlos estava falando: oi, gente, meu nome é Carlos, eu trabalho na ReHap do Shopping e venho te apresentar a sessão de patrulha canina. Então, ele separou aquele dia só para falar das novidades de patrulha canina. Então, ele fez um vídeo mostrando todos os produtos. Então, olha, chegou essa novidade, esse é tal personagem, né? Porque isso também mostra que o vendedor sabe do que ele está falando. Né? Em outras palestras aqui, eu ouvi muito pessoal falando que um dos comportamentos do consumidor hoje é chegar na loja, às vezes, sabendo mais do que o vendedor. Né? Porque ele já pesquisou, porque ele já sabe. Então, se o vendedor também souber conversar de igual para igual, a chance daquele cliente concretizar a venda é muito maior. Né? A Tamara vai falar um pouquinho também sobre live de vendas, mas esse é um exemplo de uma das lives que a gente fez no PB Kids Rebouças, e foi feita pelo Léo, que é um dos nossos vendedores, mas que a gente chama de imaginador. Né? Então, a gente tem esse nome lúdico para as pessoas que trabalham na loja. Então, quem é de PB Kids é um imaginador, e quem é da ReHap é um encantador. Então, aqui ele foi mostrando os produtos que estavam em promoção, que foram separados para aquela live. E o legal da live é que as pessoas estão ali ao vivo, já conseguem tirar as dúvidas, já tem aquela resposta imediata, né? E isso também faz com que a venda seja mais rápida, que é aquilo que a gente falou de comprar pelas mídias sociais. Ou, às vezes, a pessoa não quer comprar naquele momento, mas ela viu, achou interessante, vai passar na loja para ver melhor e comprar. Né? Então, um dos termos que foi falado aqui nessa tarde também, sobre a receita influenciada. Né? Então, a pessoa ela foi influenciada de alguma forma para comprar aquele produto. Esse é muito legal, esse conteúdo da ReHap do Shopping Vila Lobos, que é uma das nossas lojas, e essa daqui é uma das nossas encantadoras. Esse conteúdo ficou muito legal. Por quê?
Nesse conteúdo, ela está mostrando não só o produto, mas qual que é a solução que o produto entrega. Né? A gente sabe muitas vezes que o brinquedo ele ajuda no desenvolvimento da criança. Então, não é só o divertir, não é só o entreter. Né? Ele ajuda na estimulação visual, no desenvolvimento cognitivo. Então, ela fez um conteúdo muito legal, mostrando 5 produtos que podem ser dados de crianças de 0 a 2 anos. E aí, em cada um, ela explicou qual que era a função. Então, qual que é o valor que aquele produto, aquele brinquedo entrega? Né? Então, aquele que ela está mostrando da Fisher-Price é de estimulação visual, o outro alivia o incômodo do nascimento dos dentes, e tem outros 3 que ela mostra. Né? Então, assim, isso é o que a gente chama de marketing de conteúdo. Então, você está entregando um conteúdo para o seu cliente. Né? Isso vai fazer com que ele... Nossa, que legal, olha que interessante, esse brinquedo ajuda na estimulação visual, então vou comprar. Ou vou dar de presente, ou vou comprar para o meu filho. Né? Então, assim, ela está mostrando de uma forma muito simples ali como o brinquedo funciona e qual que é a solução que ele entrega. Isso é uma coisa simples, dá para vocês fazerem, dá para vocês aplicarem, só pensar em todos aqueles passos que eu mostrei. Outra coisa muito legal também é o engajamento, né? Então, se conectar com esse cliente através das mídias sociais. No primeiro post, não sei se dá para ler, mas eu vou ler para vocês aqui. Então, conta aí, qual foi a forma mais inusitada que a sua criança encontrou para brincar com o brinquedo? Você brincou junto? Comenta aqui e dê dicas de novas formas de brincar. Então, isso você está chamando o seu consumidor ali, o seu seguidor, para uma conversa, né? Então, olha, me conta, como que foi isso? Como que você fez? Isso é uma coisa que gera muito reconhecimento, né? Gera essa conexão. No segundo também, então, quando chega brinquedo novo no espaço brincar. Para quem não conhece, na nossa ReHap do Shopping Vila Lobos é uma das lojas que a gente está com o espaço brincar, que é muito legal, onde as crianças podem sentar, brincar com o brinquedo aberto ali, desfrutar daquele brinquedo, né? Isso tem sido uma experiência muito positiva para os nossos consumidores. E aí esse vídeo ele mostra um pouquinho sobre isso. Quando chega brinquedo novo no espaço brincar, então que elas ficam super animadas, super alegres, né? Assim como as crianças ficam também. E aqui mais 2 exemplos. Eu queria mostrar muito esse de rodados, que é uma foto do produto, né? Então é uma foto desse carro elétrico. Então assim, ai, Carol, eu não tenho tanta eu não tenho tanta habilidade para fazer um vídeo. Não tem problema, você pode fazer uma foto. Né? Você pode começar com uma foto e você vai iniciando. O mais importante é você começar e ir sentindo como que o seu público está respondendo àquele conteúdo. E aqui no exemplo tem uma foto super legal, mostrando o produto, e aí na legenda está explicando. Então, o carro elétrico infantil, quanto que ele suporta de bateria, quantos quilos, quantos lugares que pode ser usada, a criança pode sentar no brinquedo, enfim. Então, só mais um exemplo para vocês verem. O outro conteúdo, quando preciso decidir qual levar, né? Então, de novo, gerando aquela coisa de reconhecimento, né? Então, a pessoa vê aquele conteúdo e fala, puxa, eu também me sinto assim, né? Eu também entro na loja e não sei qual que eu vou levar, eu também fico com essa dúvida. Então, isso gera esse reconhecimento, essa conexão. Aí, uma coisa muito legal que eu queria trazer para vocês, que a gente fez, nessa necessidade de sempre mostrar para as nossas lojas, incentivar eles a postar, nós desenvolvemos esses filtros de Instagram. Então, isso ajuda bastante, eu acho bem legal, às vezes, vocês investirem nisso. Por quê? Você consegue trabalhar algumas molduras para facilitar na hora de gravar. Então, às vezes, é mais difícil você criar o post e, tipo assim, tirar a foto, aí às vezes tem que mandar para uma agência para criar arte, ou você não consegue fazer sozinho. Então, esse filtro ele ajuda bastante nessa parte, né? Porque ele já está ali com as molduras, já tem ali as informações, a pessoa só ativa o filtro e consegue filmar ou tirar uma foto no Instagram. Então, isso facilita bastante o dia a dia da loja ali para postar. Aí, aqui alguns exemplos, né? A gente fez esse institucional de novidades, o de férias, o de volta às aulas. E mais alguns exemplos aqui, que é de Liquida, de Natal e de Happy Friday. Então, agora pode ser que vocês falem para mim, tá bom, Carol, você já me convenceu, eu vou começar a postar. Mas como é que eu faço para levar essa pessoa do Instagram para a minha loja? Eu preciso de gente aqui na minha loja, não de gente no meu Instagram. Né? Vocês podem estar se perguntando isso. E aí, trazendo alguns exemplos para vocês, de coisas que a gente já fez.
Então, essa ação de colecionáveis, né, de Hot Wheels, sempre a gente está desenvolvendo esses desenhos para as crianças pintarem. Isso é uma coisa bem legal. As crianças, enquanto estão na loja, elas podem sentar e pintar um desenho ou levar para casa. Tem essas atividades como o labirinto, o jogo dos 7 erros. Aqui foi uma outra atividade que a gente fez de Halloween. Então, todos os vendedores fantasiados de Halloween, as crianças eram convidadas a irem vestidas de Halloween também. Então, isso foi muito legal. Então, o que vocês têm que pensar? Sempre tenham uma programação de eventos na loja, pensando em como que eu vou conectar os meus produtos com o meu consumidor. E aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês práticos. Então, sei lá, vamos fazer um campeonato de futebol de botão. Então, vamos levar lá os pais com os filhos, os avós, para brincar e fazer um campeonato de futebol de botão. Uma gincana para as crianças, também é muito legal, fazer algumas atividades. Então, convida, gente, olha, hoje, nesse sábado, a gente vai ter uma gincana para as crianças, tragam as crianças, é super legal aqui na loja. Ou, quem sabe, uma tarde com uma contadora de histórias. Né? Então, sempre pensando nisso. Carol, como é que eu faço para fazer isso acontecer? Façam parcerias com empresas que oferecem serviços complementares aos seus negócios. E aqui eu trouxe mais 3 exemplos práticos para vocês. Então, por exemplo, um evento de degustação de bolos ou doces infantis. Você pega a boleira lá e fala, vamos fazer uma degustação de bolos. Você vai ajudar ela e vai ajudar você. Né? Vai fazer a sua loja como aquele espaço para receber aquelas pessoas. Ou uma dica de como montar lancheiras saudáveis para as crianças. Né? Outro conteúdo muito legal que chama a atenção dos pais, que é bom para as crianças e que faz com que gere fluxo na sua loja, porque é interessante, faz com que a pessoa tenha interesse de ir até a loja saber o que está acontecendo. Outra coisa muito legal, uma oficina de artesanato para crianças com algum profissional da área. Né? Então, hoje em dia tem aquelas pulseirinhas que a criançada adora montar, é super legal, além de ajudar, né, no desenvolvimento ali deles. Então, mais uma ideia que vocês podem, quem sabe, colocar em prática na realidade de vocês. E agora, falando brevemente, antes de passar para a Tamara, sobre planejamento de conteúdo, 4 diquinhas básicas para vocês começarem. Então, como eu falei, tira um dia para pensar na programação das postagens e anota todas as ideias. Aqui na Brim, todos esses dias que vocês estão vindo, eu tenho certeza que vocês devem ter tido várias ideias, né, de como implementar, do que fazer. Anota, vai colocando tudo ali no seu bloco de notas para transformar isso em conteúdo depois. Não deixa nenhuma ideia passar. Separa um dia só para gravar esses conteúdos e tirar essas fotos. Né? Então, um dia da semana ou um dia do mês, eu vou separar para planejar e criar esse conteúdo. Sempre que possível, tenha pessoas para aparecer nas mídias sociais de vocês. É legal ter o produto? Sim, mas a gente tem que lembrar que pessoas se conectam com pessoas. Né? Então, isso faz toda a diferença. E uma coisa muito legal também é, fique atento a datas comemorativas. E aqui eu não estou falando só de Dia do Amigo, Dia das Crianças, Halloween. Não, às vezes vocês podem linkar com alguma coisa do tipo, o lançamento do filme de um produto que eu tenho um boneco aqui na minha loja. Então, vou postar sobre isso. Né? Isso vocês conseguem acessar em qualquer lugar. Então, quando que vai lançar tal filme? Dia do Pokémon, aniversário da Barbie, que vai ser agora no dia 9 de março, para quem não sabe. Então, todos esses conteúdos são relevantes para que vocês trabalhem com posts, com conteúdos. Né? Então, você tem que sempre pensar em lembrar o seu cliente sobre aquilo. E isso é muito importante. Agora, eu vou passar para a Tamara. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Brim, pelo convite. A feira está muito movimentada esse ano, né? Mais que o ano passado. Então, estou muito feliz de estar aqui, conversando com todos vocês. Eu trabalho com marketing há mais de 20 anos, 21 anos no setor de brinquedos. Assumi um novo desafio aí no final do ano passado e sou a gerente de marketing e produto da Gala Pais e Filhos. Estamos começando um grande trabalho aí, principalmente na parte digital, e venho aqui traçar uma conversa com vocês. Eu espero que vocês me tragam ideias, eu trago ideias para vocês, e eu acho que a gente tem que ter uma troca de experiência aí. Então, eu sou mestre em marketing, tenho alguns MBAs aí,
e estou aqui para escutar vocês e para a gente conversar um pouquinho. Depois de todas as dicas que a Carol passou aqui, é importante, e mais do que tudo, a gente entender que a gente está lidando com pessoas. E que mercado complicado esse nosso, né? Por quê? A gente tem, com a mesma comunicação e o mesmo canal, atingir o usuário, que é a criança, mas não determina. E, muitas vezes, não é quem paga a conta. Então, a gente tem o pagador, que muitas vezes é o pai, o avô, quem escolhe o produto, que é o consumidor, que é a mãe, a avó, a madrinha, enfim, e depois o usuário, que é a criança, que às vezes pede e é atendida, solicita e é atendida, mas dependendo da faixa etária, se é bebê, por exemplo, ela recebe os produtos de acordo com a escolha da mãe, né? Então, como a gente vai conseguir atingir todas essas faixas com uma única comunicação? É difícil, é muito difícil. Então, é importante que no planejamento de vocês, vocês entendam quem são os consumidores de vocês, quem são as pessoas com quem vocês se comunicam, de qual geração são as mães que frequentam os seus canais. Porque, muitas vezes, o Instagram é a rede que tem mais gente transitando, mas não é o tipo de pessoa que eu quero atingir, porque eu trabalho com mães da geração X ou da geração Y, que frequentam outros canais que não o Instagram. Então, ter mais ou menos seguidores não é sinônimo de ter mais ou menos faturamento. Tá? Aqui um exemplo de como criar editorias. A divisão em editorias nada mais é do que dividir a comunicação com foco em determinados assuntos, para que, quando o consumidor entre na sua rede, ele saiba para onde se direcionar. Então, aqui a gente tem um exemplo, que eu gosto bastante, onde a loja fez uma divisão: diversão, brinquedos, curiosidades, desenvolvimento, educação, leitura, férias, família, saúde e alimentação. Por último, a loja. O consumidor, ele não gosta de ser abordado já com a venda. Porque quando você entra numa rede, você não entra direto para comprar. Você quer conhecer, você quer se informar, você quer se divertir, você quer se distrair. E, eventualmente, comprar. Né? Então, a divisão dessa comunicação por editorias é bastante importante no canal de vocês. Então, conheçam o seu consumidor, conheçam a faixa etária dele, conheçam o sexo, façam essa leitura antes de criar o conteúdo, porque vocês vão ter muito mais engajamento. Conheça o seu nicho, né? Determina assuntos relevantes para o seu público, crie de acordo com o seu público. Às vezes, a gente nem espera aquilo que o nosso cliente está postando, a gente não espera que ele leve o nosso produto para esse canal dele, para que ele faça essa divisão de conteúdo e replique coisas que a gente crie. Se a gente publicar direto com o custo, ele não vai replicar. Então, a gente tem que programar conteúdos que ele possa replicar na rede. O que a gente vai fazer na rede? Nos informar, nos divertir, conhecer a marca e buscar soluções. Quando a gente está entrando na rede, principalmente pais e mães, que são os grandes consumidores de brinquedo hoje, eles vão atrás de soluções. Quais são as soluções que eles buscam? Soluções para algum problema em casa, dicas do que fazer na época de Páscoa, dicas de férias, dicas de volta às aulas. Então, tenham conteúdos relacionados com os produtos que vocês vendem. Se eu vendo produtos educativos, eu tenho que ter assuntos dentro da minha rede relacionados à educação. Se eu vendo o brinquedo por si só, se eu vendo produto ao ar livre, eu tenho que ter conteúdos relacionados a esse tipo de produto, porque assim eu vou conseguir manter o meu público atualizado, informado e engajado, querendo receber o meu material de divulgação. Opa! Ué. Dentro dessa geração de conteúdo, tem as trends, que são nada mais, nada menos do que tendências. E a gente deve observar com cuidado essas trends. Por quê? Quem é que não quer ter o seu conteúdo viralizado nas redes? Todo mundo quer que seu conteúdo viralize.
Então, existem 2 tipos de trends. As trends em redes sociais. Quem aqui não lembra da Wandinha, que foi sucesso total, e todo mundo apareceu dançando, a música da Wandinha. Enfim, o filme foi um sucesso. Vários lojistas aproveitaram esse sucesso, entraram na trend, tiveram seu material replicado. Então, por isso é importante aproveitar essas dancinhas de TikTok, essa divulgação das grandes empresas. Isso é muito importante porque gera buzz orgânico, gera engajamento e gera mais leads para o seu canal. E a trend de mecanismo de busca. Alguém aqui usa o Google Trends? Ou já usou? Ah, que bom, pessoal engajado aí mesmo, hein? Então, eu tenho um pouquinho de sotaque gaúcho, tá? Vocês não reparem. Se eu falar um bar no meio da palestra, vocês não reparem. Mas os mecanismos de busca, eles são muito interessantes. Por quê? No Google Trends, eu consigo filtrar por região, por faixa etária, o que as pessoas estão mais buscando. E se realmente algum item novo que eu quero inserir, algum personagem novo que eu quero inserir no meu canal ou na minha loja, se ele realmente está tendo essa busca que o pessoal está trazendo para mim, essa procura toda, ali eu consigo fazer um filtro. Tá? Então, é uma ferramenta gratuita, uma ferramenta interessante, que pode ser usada por qualquer um e que traz muitos benefícios para os canais de redes sociais. Algumas trends do momento. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente busca tendências, a gente pode buscar tendências em feiras, é normal, como a Brim, como feiras no exterior, em grandes eventos, na própria loja, nos fabricantes, no mercado como um todo. Trends de acesso, para a entrada de canais. O que está em alta no momento? O que o pessoal está buscando? Itens que cabem no meu bolso. Por quê? Está todo mundo, hoje em dia, com pouca grana, está mais difícil de comprar itens de valor agregado muito alto. Então, eu busco produtos que cabem no meu bolso, eu busco promoções. Né? Então, essa é uma tendência que está em alta. Outra tendência que está em alta, identidades fluídas, shoppings sociais. O que seria essa busca social? Produtos inclusivos, é um exemplo que está em alta, está todo mundo buscando esse tipo de item. Meio ambiente, embalagens inteligentes, cada vez mais inteligentes. Ali a gente tem um exemplo, eu acho muito bonitinha essa embalagem dos ovos, eu não sei se vocês já viram em algum supermercado aqui em São Paulo, que ela remete a um ninho de passarinho, de galinha, enfim, e os ovos estão dentro, e ela é totalmente sustentável. Cuidado recarregável, onde empresas como Boticário, Natura se utilizam muito dessa tendência de cuidado recarregável. Sem rastros. O que é sem rastros? É um produto que não vai deixar resíduo, é um produto que é totalmente sustentável, que não prejudica o meio ambiente. Trends de sociedade, os pets são os novos filhos. É um mercado enorme de pets, brinquedos para pet, é um mercado que está crescendo bastante, então talvez são novas oportunidades que possam ser abertas. Futuros desejáveis, como eu imagino que vai ser o futuro daqui a algum tempo, inteligência artificial, e, para nossa sorte, até os robôs estão aprendendo através de brincadeiras. Eu não sei se vocês viram um vídeo, mas já tem um vídeo circulando, principalmente no LinkedIn, onde tem uma gama de robôs que estão sendo treinados e eles utilizam brinquedos de madeira, brinquedos de encaixe para treinar motricidade fina, encaixe, tempo de finalização de atividades, pinça, que é um movimento difícil para um robô. Então, eles se utilizam de brinquedos para fazer esse treinamento. A questão cultural, onde toda cultura importa, preconceito, não está com nada, né? Então, a importância de todas as áreas, de toda a cultura. Isso tudo está em alta no momento, são tendências que a gente pode aproveitar. E depois que a gente criou todo esse conteúdo, colocou na rede, nosso cliente foi lá, comprou o nosso produto, comprou na nossa loja, comprou na nossa fábrica, e o produto deu problema. E daí? Deu problema, o cliente começou a me difamar na rede social, diz que eu não respondo o comentário dele, quer devolver, vai na loja, faz um escândalo, conta por fulano, conta por ciclano. Enfim, o que eu posso fazer? O básico bem feito, gente. É tão difícil fazer o básico bem feito? É.
As empresas não fazem o básico bem feito, infelizmente. Responder a todos os comentários e atividades. A agilidade no retorno. Não é que ele quer que você resolva o problema na hora, mas ele quer saber na hora que você recebeu a mensagem. Né? Então, tem um serviço instantâneo de retorno para ele. Eu recebi a sua mensagem, eu entendi que teve um problema, e eu vou te responder assim que possível. Mas dê uma satisfação para esse consumidor, porque senão você vai perder esse consumidor. Tá? Hoje em dia, não dá para bobear. Está muito caro conquistar novos consumidores. Apresente soluções para aquele problema. Eu não consigo resolver agora. O que eu posso fazer para que não se torne um transtorno tão grande? O que você gostaria? Como eu posso te auxiliar de outra forma? Esteja disponível para o seu cliente. Tenha atenção com ele. É isso que ele está buscando naquele momento. Escute. Deixe ele desabafar. Não tomem aquilo para si, mas deixe ele desabafar. É o que ele precisa naquele momento. É o que ele quer. Ele quer botar para fora a frustração e a raiva que ele sentiu quando ele adquiriu aquele produto, aquele brinquedo que deu problema, ou que o filho dele ficou frustrado, ou que deu um problema. Enfim. Quais são os riscos quando eu não atendo bem esse cliente? Quando eu não faço o meu dever de casa? Eu vou perder dinheiro. Eu sempre vou perder dinheiro. É a conta mais fácil que tem. Atendi mal, perdi dinheiro. Por quê? Eu perdi cliente, eu perdi o produto, e ele ainda vai me difamar para outras pessoas, para outras lojas, ele ainda vai dizer, não compra lá, porque eu ouvi que o fulano comprou e deu um probleminha, ou porque não resolveram, enfim. Comprometimento da imagem da empresa. Eu posso ter o melhor planejamento, a melhor marca, eu sempre vou ter um comprometimento da imagem se eu não tratar das reclamações dos consumidores. Baixo engajamento. A minha equipe, além de eu ter um baixo engajamento com o meu público, a minha equipe vai ter um baixo rendimento se eu tiver muita reclamação, porque ela vai ficar frustrada. Ela vai pensar, puxa, eu estou trabalhando num lugar que todo mundo reclama. Ninguém quer trabalhar num lugar que todo mundo reclama. Né? Então, resolva o problema do seu cliente. E eu vou ter um aumento de gastos. Porque, à medida que eu não vou resolvendo, o problema vai se tornando cada vez maior. As lives de venda. A Carol falou um pouquinho, deu exemplos, a ReHap é um exemplo, funciona muito bem. Então, como surgiu a ideia das lives? Todo mundo estava habituado com o e-commerce e com a loja física. Aí vem a pandemia, dá um banho de água fria em tudo isso, a loja física fica sem poder funcionar, o e-commerce nem todo mundo se sente tão confortável ou não gosta, surge uma nova modalidade de venda. Não tão nova assim, porque os canais de TV já faziam uma venda através de lives há muito tempo. Mas a live vira um boom. Todo mundo decide fazer live. Todo mundo quer vender pela internet, todo mundo quer vender pela rede social. E a live é importante? Muito importante. Por quê? Ela aproxima o consumidor da marca. Ela torna a compra mais intimista do que no e-commerce, porque você está ali ao vivo, resolvendo dúvidas do seu cliente, conversando com o seu cliente, monitorando a atividade dele. Tu tem a oportunidade de conhecer melhor o teu cliente. E não fiquem frustrados. As primeiras lives tem pouca gente. Tem pouca gente. Mas o início é assim. Para todo mundo, o início é assim, até mesmo para as grandes empresas. Né? Então, não fiquem frustrados. Funciona. Funciona. O que eu tenho que cuidar quando eu faço uma live de venda? Eu tenho que priorizar quem me cedeu o seu tempo e está ali assistindo a live naquele momento. Como eu vou priorizar esse espectador? Eu tenho que ter ofertas exclusivas para quem está ali naquele momento, porque senão eu não vou estar priorizando ele. Ele não vai estar tendo nenhum ganho por ter dedicado aquele tempo ali para mim. Tenha ofertas por tempo limitado, porque assim você vai encorajar a compra dele por impulso. Durante esses 15 minutos, esse produto vai estar X valor. Passa um tempinho, entra uma nova coleção. Esse produto só vai estar disponível por tantos dias. Na live você compra por tanto, na loja depois você vai encontrar por tanto. Então, isso é importante. Isso é importante. Eles buscam isso na live de venda. Ideias para as lives. A Carol falou um pouco. Crie eventos nas redes sociais, expande para a loja física, fomenta a retirada do produto na loja.
Fomenta, vendo na live por um preço, retira na loja, ele vai na loja, ele vai ver outra coisa, ele vai ver outra promoção, ele vai levar o filho junto, e ele vai acabar comprando outra coisa. Tenta fazer essa comunicação 360, jogando a pessoa de um canal para outro, ou jogando da rede social para outra rede, ou para o e-commerce. Busque parceria com os fabricantes muitas vezes estão abertos, às vezes não tem tempo, não tem até mesmo ideias, e vocês podem trazer ideias, vocês podem trazer sugestões, busquem parcerias, façam a Semana da Criança, a Semana do Livro, a Semana do Xadrez, por que não? Dia dos Pais, a gente não sabe muito o que fazer em loja de brinquedo, mas a gente tem jogos tradicionais que podem ser vendidos nessa época, gamão, xadrez, damas, enfim, jogos que unem a família, saibam aproveitar as oportunidades e as datas para fazer esse tipo de venda. E, para finalizar, um pouquinho de impulsionamento. Por que é importante impulsionar o meu conteúdo? Hoje, a forma mais fácil, barata e rápida de eu conseguir atingir muitas pessoas e muitos consumidores de acordo com o meu nicho é impulsionando a minha publicação. Para mim impactar mais usuários, eu não preciso sair investindo R$1.000, R$500. A internet nos abriu um leque gigantesco de investimentos. Comecem com um pouquinho, comecem com 50, comecem com 100, vão testando o que funciona para cada um de vocês. Eu repito o que a Carol falou, não existe fórmula de bolo, cada negócio é um negócio. E eu vou ter que entender o que o meu consumidor busca. Ao impulsionar, eu vou ter mais precisão no alcance, eu não vou estar jogando meu dinheiro fora, porque eu consigo mapear mais facilmente, monitorar, e, principalmente, uma coisa que muitas vezes as outras mídias não me deixam fazer, é redirecionar essa campanha em questão de horas. Não está funcionando, vamos mudar. Vamos fazer diferente. Vamos buscar impactar essas pessoas de formas diferentes. Eu vou fortalecer a minha presença no digital, através do impulsionamento, e eu vou conseguir mais engajamento. O orgânico funciona? Funciona, mas talvez ele não traga tanto resultado quanto o que vocês esperam. E, às vezes, uma pequena verba é o que vai fazer toda a diferença no negócio de vocês. Tá? Opa! Eu acho que esse é o último slide, mas... Ah, não, aqui, ó. Qual é o objetivo do impulsionamento? Ampliar o número de clientes e potenciais clientes, aumentar a venda, todo mundo quer vender, né? Então, vamos aumentar a venda através do impulsionamento, diminuir o custo por aquisição, né? Você vai trabalhar com um custo por mil mais baixo, com um valor de ROI diferente, valorizar a sua marca, quem não quer ter uma marca reconhecida e conhecida, e aumentar a visibilidade da empresa nas redes, nos mecanismos de busca. É comigo o negócio aqui, que ele está de mal. Ah, agora foi. Muito obrigada. Deixo o meu LinkedIn ali junto com o da Carol. Espero que vocês tenham gostado. A gente está aberto a perguntas e dúvidas que vocês tenham. Podem me contatar, estou à disposição de vocês. Terei o maior prazer em responder a todos vocês. Tá bom? Meu muito obrigada. Obrigada, Tamara. Obrigada, Carol. Muito bom vocês compartilhando aqui com a gente as experiências de vocês. E agora a gente abre para a nossa sessão aqui de perguntas e respostas, a última do dia. Pessoal, quem quer começar fazendo perguntas para a Tamara, ou para a Carol, ou para as duas, é só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês. Quem quer fazer pergunta? Não se intimidem, pessoal. Última chance hoje. Aqui. Alô? Boa tarde. Eu me chamo Ronaldo e eu trabalho com desenho animado, tal. E eu não sou lojista, mas eu também divulgo as minhas propriedades intelectuais nas redes sociais.
E eu fiz essa pergunta agora há pouco no quadro anterior, mas aí eu gostaria que vocês também pudessem trazer. É muito comum a gente fazer uma postagem de conteúdo, né, não necessariamente uma propaganda, e não ter... Obrigado. Melhorou, bem melhor. E não ter o resultado de conversão muito bom. Então, acho que seria legal se vocês pudessem falar ou dar dicas a respeito sobre essa questão de produzir, a distância entre produzir um conteúdo e a conversão disso para uma venda. Oi, dá para ouvir bem? A resposta é depende. E aí eu vou te falar tudo que depende, né? Como eu comentei na parte de ecossistema, tudo vai depender de formato que você está usando, né? Então, aquilo como eu dei de exemplo. Às vezes pode ser que você faz um formato que não está se adequando. Vou te dar um exemplo prático. O Instagram, desde que o TikTok começou a ganhar mais alcance, ele começou a valorizar mais os vídeos, né? O Instagram, ele nasceu como uma plataforma de foto. E desde que aconteceu isso no TikTok, né? Por mais que tenham os stories e tudo mais, que também acabou sendo uma inspiração do Snapchat, né? Então, com o TikTok vieram os Reels. Então, você pode perceber que tudo que é vídeo virou Reels no Instagram, justamente por conta disso. Então, ponto número 1 que depende, como que está funcionando o algoritmo daquela rede social que você está trabalhando. É o primeiro ponto. Né? Então, assim, o brinquedo é deles, eles ditam a regra da brincadeira e cabe a gente seguir essa regra para que o nosso conteúdo tenha engajamento e tudo mais. Então, esse é o ponto número 1, algoritmo. Como que você está produzindo esse conteúdo? Ele está respeitando o algoritmo? Está fazendo sentido? Ponto número 2. Ponto número 3, você está trabalhando só com orgânico? Não sei se você trabalha com impulsionamento ou você trabalha com os dois. Então, porque o orgânico hoje, ele entrega menos de 1%. O que quer dizer isso? Se você entrar hoje no Instagram da Anitta, que tem, sei lá, quantos milhões de seguidores, às vezes você vai entrar em um post dela e você vai ver que aqueles milhões de pessoas não curtiram o post dela. Né? Porque também não aparece para aquelas pessoas. Porque como que o algoritmo funciona? Faz um teste hoje. Vocês todos, entrem na sua mídia social e vê tudo, várias empresas que você curtiu. Você vai olhar algumas e vai falar assim, nossa, eu curti essa empresa, nem recebo coisa no meu feed. Porque o algoritmo ele vai te mostrar não só o que você engaja, mas o que você para ficar assistindo ali. Então, às vezes, um vídeo, né, o seu tempo de audiência, de ficar ali assistindo aquele vídeo, ele entende que aquele conteúdo é importante para você. Então, depende demais desse ponto. Né? Então, assim, depende de muita coisa. Mas esses são alguns dos pontos para você observar. Tá? Uma coisa importante também. No impulsionamento. Quando você vai impulsionar, como que você está detalhando esse público, segmentando esse público. Né? Porque ele não é tão direto. Então, você falou que vem de desenho animado, né? Que você desenvolve. Então, você não vai achar, por exemplo, no Instagram, pessoas interessadas em desenho animado. Então, você vai ter que tentar entender aquele universo, que é o que a gente fala da persona. Então, do que aquela persona é um perfil. O que aquela persona que pode vir a comprar o seu produto gosta? Então, o que ela consome? E aí você vai ter que ter todo esse pensamento do comportamento do seu consumidor para montar o público segmentado. Quer complementar, Tamara? Eu acho que é isso aí mesmo, entender o teu público. Persona é diferente de público-alvo. Persona é muito mais detalhado. E você está vendendo um serviço ou um produto que não é tão comum de se procurar diretamente, como a Carol falou. Então, você vai ter mais trabalho ainda em entender qual o caminho que o teu público faz dentro da rede. O que ele está buscando. E aí, à medida que você vai entender isso, você vai conseguir inserir ali a sua divulgação e o impulsionamento de forma mais correta e mais assertiva. Legal. Próxima pergunta, quem quer fazer? Aqui. Já, primeira coisa, a gente estava comentando aqui, vocês são demais, viu? Parabéns. Nossa, feríssimas. E a gente tem conversado bastante, já estou me inserindo no meio do negócio da conversa, sobre como é mais fácil fazer uma publicação, ou fazer o marketing, ou fazer uma divulgação
quando a marca já tem uma consolidação vinda do cinema, da televisão. E como é que vocês trabalham quando uma marca é nova? Por exemplo, a marca da ReHap. Você tem a marca do Solzinho. Como é que se divulga isso para o seu usuário? E como é que você faz isso dentro da Voz Speed também? É mais difícil, né? É bem mais difícil. É bem mais difícil quando a gente começa a divulgação de uma marca do zero. Tá? Tem que traçar uma estratégia. Não dá para ficar, hoje em dia, gastando verba e atirando para todo lado. Então, você tem que traçar, primeiro, metas possíveis de ser atingidas. Um passinho de cada vez. Quem você quer atingir primeiro? Quem é mais importante nessa cadeia? Quem eu quero buscar primeiro? Aonde eu quero que essa marca seja reconhecida inicialmente? Né? Qual é o público que eu quero pegar primeiro? É por ali que eu vou começar a consolidar minha marca. Eu quero que seja uma marca de cunho bem educativo, então eu vou começar a trabalhar com professores, eu vou começar a trabalhar com profissionais dessa área, eu vou começar a trabalhar com psicopedagogos, então é por ali que eu vou começar a solidificar essa marca, porque eles, de uma forma orgânica, vão me ajudar a levantar essa bandeira. Então, à medida que ela vai crescendo, eu vou subindo degrau por degrau. E definir claramente quais são as redes que eu vou trabalhar. É importante para mim, como marca de brinquedos, estar no Twitter? Para pais e filhos hoje? Não. Talvez para a ReHap seja. Por que eu vou abrir mais uma rede que eu não vou ter tempo de cuidar, eu não vou ter o que divulgar, só porque está em alta? Então, se não faz sentido para você, nem para o seu consumidor, você não tem a necessidade de estar naquele canal. Não se sobrecarreguem. Trabalhem nos canais que realmente vão dar retorno para vocês. E utilizem o YouTube. O YouTube, para o mercado infantil, dá muito retorno. Muito retorno. Você consegue gerar uma proximidade, você consegue gerar um reconhecimento de marca, porque você pode, até mesmo em outros vídeos, só deixar a sua marquinha ali no cantinho. Você consegue passar benefícios e qualidades do produto, você consegue trabalhar com close, você consegue trabalhar com zoom, você consegue trabalhar com a criança interagindo com aquilo ali, que vai dar para o consumidor, principalmente o consumidor digital, uma noção de tamanho daquele brinquedo, uma noção de expressão daquele conteúdo. Enfim, trabalhe realmente no canal que vai dar retorno para vocês, e é um passinho de cada vez. Para solidificar a marca, é um passinho de cada vez. Eu concordo com o que a Tamara está falando, e até para complementar, eu acho que se hoje eu fosse traçar uma estratégia para uma marca nova, que a gente está falando de construção de marca, né? O McDonald's, ele não virou aquele Mzinho amarela que a gente bate o olho do dia para a noite, né? Foi toda uma construção de marca, todo um trabalho. E aquilo que ela falou, são diversos canais. Mas eu acho que, inicialmente, se eu fosse dar um conselho agora, seria se apegar em parcerias. Uma coisa que funciona muito hoje em dia, que está crescendo cada vez mais, é o mercado de influência. Então, entende o influenciador, vê o influenciador que está de acordo, que tem fit com a sua marca, do que você está pensando, senta e entende, começa a trabalhar. Por quê? Aquela pessoa já está consolidada e ela está te recomendando. Então, a chance das pessoas pararem para ver a sua marca, porque alguém que ela já confia está falando, é muito maior. Então, acho que esse é um complemento muito legal. Então, se eu fosse montar hoje uma estratégia de uma marca nova, eu com certeza teria o mercado de influência me apoiando. Trabalhem com micro-influenciadores da região onde vocês têm a loja. Tá? Que o mercado de influenciadores digital está inflacionado. Está inflacionado, pelo amor de Deus. Então, o trabalho com micro-influenciadores da região onde vocês atuam, ele funciona muito bem. Funciona mesmo. Tá? Essa é uma dica que eu posso deixar para vocês. Obrigada. A gente tem uma pergunta aqui na frente. Boa tarde, Ana Liese, da EPA Brinquedos Educativos, e-commerce, parabéns pela palestra de vocês. E eu estou tentando entrar no YouTube, já tenho outras mídias sociais, estou tentando entrar no YouTube. E eu queria saber uma pergunta, assim, como a gente trabalha com brinquedos, eu sempre faço vídeos com criança, principalmente meu filho, meu afilhado, e eu queria saber como vocês fazem com relação às restrições de imagens com crianças, que fica comentários, né, não pode ter, outras limites tem no YouTube. Eu queria saber como a ReHap faz, Pais e Filhos faz, quando usa a imagem de crianças. Bom, você falou que você faz os vídeos geralmente com os seus filhos, né?
Então, tem uma coisa hoje, principalmente quando a gente vai fazer publicidade com criança, tem que tomar muito cuidado, né? E principalmente na internet. Então, assim, se você, vamos supor que você falou que faz com seu filho, então a responsável seria você mesma, mas ainda assim tem que tomar cuidado. No caso, se você fosse contratar alguma outra empresa, que aí você perguntou como é que é o caso da ReHap, né? Então, quando a gente vai trabalhar com algum vídeo, vai fazer alguma campanha com criança, tem todo um trabalho. Então, a agência que a gente contrata para pegar aquela criança tem que pegar até um documento jurídico, aprovar. Então, se não sair a tempo, para ter uma ideia, se não sair a tempo aquele documento de aprovação do juizado de crianças, não pode gravar a campanha. Então, assim, é uma coisa bem cautelosa, e eu acho muito importante que seja assim, né? Então, quando você vai fazer, não estou me lembrando o nome do termo agora, mas quando você vai fazer uma campanha, no nosso caso, com crianças, então tem isso, tem alvará, lembrei, é o alvará das crianças, então tem que liberar sempre antes. Então, a criança tal vai estar de tal a tal hora, produzindo aquele conteúdo, o pai assina, e aí só depois que o juiz da vara infantil aprova que a gente pode fazer. Então, eu já vi casos ao longo da minha carreira de ter que desmarcar gravação porque não saiu o alvará da criança, e é um risco que não dá para a gente correr. Pode falar. No caso, assim, pequenas empresas, para mostrar a funcionalidade dos brinquedos, que é o que eu faço, então você recomendaria, no caso, o adulto mesmo mostrando com as mãos ou realmente continuar com as crianças, insistindo mesmo tendo essa limitação de alcance e tudo mais? O que você acha, assim, a opinião? Olha, eu recomendaria de verdade, de coração, que você procurasse essa orientação junto com um advogado, que ele com certeza vai saber te orientar. Eu posso te falar, olha, pode ser que você filme a criança sem mostrar o rosto e tudo mais, mas ainda assim, as coisas mudam muito rápido. Eu não sei como que isso pode ser feito de uma forma caseira. Eu sei que quando a gente faz com marca, tem que ter todo esse cuidado. Então, eu imagino que seja a mesma forma. Graças a Deus não aconteceu nada, não aconteceu com você, mas pode vir a acontecer. É um risco que você está assumindo, entendeu? Então, seria legal você procurar um advogado mesmo para te orientar sobre isso. Tipo, você pode fazer, vamos preparar esse documento, você como mãe assina, né? Então, só para você ficar tranquila que está fazendo tudo certinho. Então, eu realmente acho que nessa pergunta muito específica já foge da minha alçada. Então, eu acho melhor você procurar um advogado que vai saber te orientar melhor e com clareza e convicção sobre isso, tá? Uma solução interessante é tu buscar o endosso de profissionais que trabalham com esse tipo de produto, uma professora, uma pedagoga, um psicólogo, fonoaudiólogo, enfim, que tenha fit com esse produto que você está divulgando, né, e que não se utilize, porque a legislação infantil ela é muito rígida. Ela é muito rígida. Ela dificilmente pega os pequenos, né, mas ela pega. Às vezes ela pega. Então, evitem ao máximo trabalhar no imperativo. Não estimulem, colecione, compre, adquira. Nunca utilizem essas palavras. Não utilizem essas palavras, porque a legislação ela é extremamente rígida nesse quesito. Não existe contrato de autorização de uso de imagem por tempo indeterminado. Não existe. O máximo é 3 anos, 5 anos, depende da idade da criança, porque ela muda muito rápido a fisionomia e ela muda de temperamento. O que naquele momento ela gostou de fazer, daqui a 2, 3 anos, ela pode se sentir ofendida com aquilo ou não gostar daquilo. E se ela entrar com um recurso, você vai perder. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. O pessoal, às vezes, comenta, não tem mercado de brinquedos, não tem regulação. Tem, e é uma das mais rígidas do mundo no Brasil. É um dos mais restritivos que tem. Tirando a Europa, ali, que é bem restritiva também, o Brasil é um dos países que tem uma legislação mais rígida nesse sentido. Só para você ter uma ideia, quando a gente vai gravar a campanha, não entra no set de filmagem se não tiver com autorização. Então, assim, é realmente muito... Por isso que eu estou te falando, entendeu? É realmente, como a Tamara falou, é muito rígido. E eu acho muito importante que seja mesmo. Então, só tomar esse cuidado. Próxima pergunta, quem quer fazer? Alguém? Só levantar a mão que a gente leva o microfone. Ninguém? Ninguém? Então, fechamos aqui o nosso debate. Tamara, Carol, muito obrigada pela presença de vocês. Fechamos muito bem
esse terceiro dia de Abrim Talks. Uma salva de palmas para as nossas convidadas. A gente tem um presente para vocês. Vou entregar aqui. Uma lembrancinha para agradecer a presença de vocês. Obrigada, gente. Obrigada por terem acompanhado a gente aqui até agora. A gente volta amanhã, no último dia da 39ª Abrim Feira Internacional de Brinquedos. Amanhã o Abrim Talks começa às 11 da manhã, temas bem interessantes. Deem uma olhada lá na programação, vejam o que vocês querem assistir, os assuntos que interessam mais. Eu espero vocês, tá bom? Uma boa noite para todos.